Classificação de documentos. Classificação de documentos de arquivo. Métodos de classificação funcional. Os documentos são resultados de funções e são utilizados em relações da mesma. Por isso, deve-se estabelecer o princípio de que os documentos devem ser agrupados de acordo com suas funções, as quais estão mencionadas. Apesar de ser tecnicamente complexa, costuma atender às melhorias da existência da classificação arquivística. Método de classificação funcional, administração pessoal, controle de frequência, tipo de boletim de frequência, subséries, controle de férias, com tipos de documentos de escala de férias, solicitação de férias, série de atividades de pesquisa, tipos de calendários editais, normas, dossiês, projeto, série de atividades de ensino, realização de matrícula, tipos de relações de alunos matriculados, requerimento de matrícula, subséries, realização de formatura, tipos, subséries, disciplinas, solicitação ofertadas, fichas de propaganda de comunicação, característica é o arranjo baseado nas funções que dos documentos que referem a sequência de operações intelectuais e físicas que visam ser a organização do documento de um arquivo ou coligação de acordo com o plano do quadro privadamente estabelecido exercida pelas entidades produtoras do arquivo, apresentando vantagens de ser necessário modificá-las quando houver alteração de estrutura de organização. Seguindo esse critério, documentos são agrupados de acordo com as funções de atividades. Características: os grupos funcionais apresentam classes maiores, normalmente criadas para classificação de documentos de uma atividade. A sistematização arbórica para maior ou menor e evitar vazios e permitir o crescimento e incisão de novas funções sem alterar a estrutura da classificação adotada. Os esquemas ou plano de classificação do documento deverá ser apresentado documentos sucessivamente divididos em classes, subclasses. As manias das classes principais podem ser criadas e tornam-se por base maior funções de órgão e as classes secundárias que podem ser apresentadas atividades envolvidas para cumprimento das maiores. Características: o conjunto de atividades necessita para que execute funções de órgão que forneçam base para determinar cabeçalhos sobre as quais são unidades de arquivamento. Os cabeçalhos são definidos a partir de classes de atividades. Características na elaboração de um sistema de classificação baseado nas análises de funções de atividade e ações deve-se observar o essencial das classes que sejam definidas, formadas numa base posteriori, não a priori. A classe deve ser fixada à medida que a experiência ateste a necessidade e custa a necessidade de criação. O dever consiste na consciência de quantos níveis de subdivisão do sistema de classificação. Acompanhamento histórico da empresa, como existe estabelecimento em cabeçalhos separados para atividades auxiliares, no meio de atividades substantivas. Fim. Cabeçalhos de um sistema de classificação que deve refletir funções correntes ocorre no momento de uma entidade. Uma característica, um plano de esquema de classificação funcional que deverá prever a classe denominar a organização, funcionamento que reunirá todos os documentos que testemunham a organização e o funcionamento do órgão da instituição. Atas de reunião, status, alvarás, funcionamento de regimentos, resoluções, relatórios de atividade. O esquema ou plano de classificação deve ser periodicamente ajustado considerando a necessidade corrente do órgão. O método de classificação estrutural. Estrutura orgânica que fornece base de grandes agrupamentos de documentos, divisão de classe, organizações possíveis para aconselhar somente em governos de organização estável cujas ações e procedimentos administrativos sejam bem definidos. Classificação organizacional, departamento de pessoas, departamento de pesquisa,
registro de controle acadêmico ou divisão de expediente, método de classificação estrutural, arranjo baseado na estrutura administrativa das entidades produtoras de arquivo, isto é, as sedes estabelecidas de acordo com as divisões da estrutura orgânica da entidade. O organograma reflete a estrutura organizacional de uma instituição de grande orgânica que forma-se à base de grandes agrupamentos. Estes agrupamentos podem ser refletidos com o próprio esquema de classificação de documentos. A estrutura orgânica reflete um esquema de classificação. As classes principais representam os principais elementos organizacionais. Método de classificação estrutural. A classificação por estrutura adapta. Os arquivos são muitos arquivos, pois resultam em um plano de classificação pouco flexíveis quando refletem órgãos mais complexos. As seções, que variam muito rapidamente, não são alterados aos órgãos criados da hierarquia estruturadas administrativa consideradas oportunas para cumprirem as suas funções, que suprimem modificações e também, e também classificações. A divisão em classe organizacional é aconselhado para somente organizações estáveis, cujas funções e processos administrativos sejam bem definidos. Método de classificação estrutural. Quando não existe um organograma formalmente representado, difícil da construção de um plano de classificação, aqui se realiza um estudo profundo dos órgãos que representam a instituição, adapta-se ao quantitativo, pois o plano constitutivo, a partir de aplicações deste método, resulta um pouco flexíveis na ordem que refletem o fundo da amplitude cronológica onde são estruturadas e modificadas com frequência. Método de classificação por assunto. O arranjo é baseado no assunto que trata documentos. A adoção deste método pode se comparar com a classificação utilizada nas bibliotecas, que requer habilidade e predisposição para pensar em categorias abstratas, avaliar relações complexas, de maneira de eliminar cada série, série e classe. Os cabeçalhos e classes que necessitam no plano de classificação de documentos são determinados a partir da análise do conteúdo dos documentos, isto é, ao assunto que se trata. Métodos de classificação por assunto, pessoal, pesquisa, ensino. Método de classificação por assunto. Se o documento refere-se a uma área específica, os cabeçalhos e os tópicos devem corresponder a essa área. Não necessariamente devemos usar códigos para identificar a classe. Todo código existe um índice geral alfabético em relação a todos os assuntos de ordem alfabética dos seus respectivos códigos. O sistema decimal de Lefebvre é utilizado para a classificação de livros. Define o saber humano de 10 classes, uma dessas 10 dividida de bem subclasses, e cada classe por outras 10 classes. Segundo Schallenberg 2004, o sistema é aprimorado para ser aplicado com montagem de documentos públicos e trata-se de um sistema rígido. Método de classificação, classificação funcional, organizacional e por assunto. Como elaborar um plano de classificação por documentos?